Filho de Deus, nesta manhã eu vou gravar um testemunho, falar da minha vida, aquilo que o Senhor nosso Deus fez depois de uma transformação maravilhosa para a glória de Deus. Quero relatar aqui o meu testemunho. O meu nome é Manuel Alves de Souza, mas desde criança eu tenho um apelido e o meu apelido é Manuel. Eu não considero o apelido porque já é as iniciais do meu nome. Congrego no Ministério Assembleia de Deus. Aceitei Jesus Cristo como meu Salvador no final do ano de 1989, o qual continuo servindo até hoje, pela graça de Deus. Aleluia. Prezados irmãos e ouvintes que ouvem esta gravação, aqui estou dando o meu testemunho para falar da grande obra que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida. Eu era um homem praticamente alcoólatra, fui preso por 2 vezes, não tinha paz, e tudo quanto era abominável aos olhos de Deus, eu praticava. Só para vocês terem uma análise, uma certa feita, eu tive um desentendimento com meu pai, que eu fiquei 6 anos inimigo do meu pai, sem dar benção e sem cumprimentar ele por 6 anos. O meu pai sofria de uma enfermidade, bronquite asmática. Muitas das vezes o meu pai tinha que levado às pressas a um hospital. E ali ficava várias horas ou dias num balão de oxigênio, entre a vida e a morte. Na época que eu tive esse problema com meu pai, eu abandonei a sua casa e fui morar sozinho no bairro industrial. E algumas vezes eu vinha na casa de meus parentes e sempre, algumas vezes eu encontrava com meu pai pelas as ruas, ou às vezes na passarela ali do PTB, passando mal, seguro naquelas placas, ou às vezes assentado pelos caminhos. E eu passava por ele e não dava a mínima atenção. E ali o meu pai com aquela aflição, aquela falta de ar, e me olhava com aquele olhar de ternura. E eu nada fazia para ele. Meus ouvintes, eu estou relatando este fato porque eu sei que muitas vidas estão sofrendo nas garras de Satanás, passando pelos mesmos problemas que eu passei. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aleluias. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Oriandalais, glórias a Deus, aleluias. Oh, maravilha de Deus, graças a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Mas continuando meu testemunho, ali morando naquele barracão sozinho, sofri muito, desempregado. Isto, se não me falta a memória, foi no ano de 1982, uma crise de emprego, era muito difícil arranjar um emprego. Quase todas as firmas, quando a gente chegava no pátio, já se encontrava uma placa ao lado da gurita dos guardas: não há vagas. E ali eu voltava para o barracão onde morava, com 3 meses de aluguel vencido, não tinha nada para comer. E o dono daquele imóvel, uma pessoa muito boa, quando aquele homem chegava para almoçar com a sua família, aquele homem tinha dó de mim. E ali mandava um prato de comida para mim, e ali eu almoçava. E pensando o que seria da minha vida, e falava que não voltava para a casa do meu pai, porque eu era um homem de opinião. E ali quantas vezes o diabo falava na minha mente: suicida, porque não tem jeito mais para você. O que você está fazendo neste mundo? E eu ficava pensando, será que é isto mesmo que eu tenho que fazer? Mas o diabo queria era tragar a minha alma.
Mas Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia para livrar a minha alma das garras de Satanás. Nem só eu, mas todos quantos decretam a sua palavra e obedecer os seus mandamentos. Eu sei que tem muitas pessoas em desespero, achando que não tem mais solução para a sua vida. Mas eu falo para você, Jesus Cristo é a solução. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. E eu te faço um convite, tira a divisão que está entre você e Deus, que é o pecado. Só depende de você. Faça como eu fiz e seja feliz. Jesus está voltando para levar um povo transformado. E na eternidade só há dois lugares: vida eterna e sofrimento eterno. E qual é a sua decisão? Fale com Deus agora. Eu quero, neste momento, dar alguns testemunhos de cura para a glória de Deus. Me lembro quando eu, ainda novo convertido, eu tinha uma dor de coluna que eu sofria muito. E orando pedi ao Senhor que me curasse daquela enfermidade. E graças a Deus, o Senhor me curou. Glórias a Deus. Aleluias, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Outro testemunho, eu tive uma enfermidade na perna, uma trombose. A minha perna, segundo os médicos, provavelmente teria que amputar. Mas Jesus me curou, glórias a Deus. Eu tinha uma pedra nos rins, provavelmente eu teria que ser operado. Me deu 2 crises que eu fui levado para o hospital. E eu pedi ao Senhor que me curasse. E em uma quarta-feira, pedi à igreja que fizesse um culto na minha casa. E quando foi 00:40, levantei e fui ao banheiro. E ali Jesus me curou. Expeli a pedra para a glória de Deus. Aleluia. Outro testemunho é que um irmão da minha igreja, um diácono, ele estava com uma enfermidade que ele ficou alguns meses internado. Por fim, os médicos deu alta para ele e falou que ele fosse para casa, porque todos os recursos da medicina foi procurado, mas não descobriu a sua enfermidade. Mas um certo dia eu convidei alguns irmãos para irmos orar para ele. E chegando em sua casa, falei para ele: irmão, Jesus Cristo te cura aqui agora. E eu colocando a minha mão sobre a sua cabeça, e ali começamos a orar, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que repreendesse aquela enfermidade. E quando um irmão viu numa visão, o irmão João Gomes de Brito, uma bola preta saía de dentro do coração do nosso irmão para a glória de Deus. Aleluia. E com 2 dias depois, ele estava com a sua Bíblia indo para a igreja, retornando aos seus trabalhos. Nunca mais teve nada para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Inclusive ele e a sua esposa estiveram dando testemunho na igreja que eu congrego. Outro testemunho, quando uma moça de 16 anos tinha feito um transplante de fígado, porque desde criança ela tinha problema, mas os seus organismos não aceitou o transplante. E segundo os médicos e os seus familiares, era impossível ela sobreviver. Inclusive, deram no máximo 1 semana de prazo para ela de vida. Mas numa noite, por volta de 3 horas da madrugada, quando o Senhor me revelava esta pessoa, nome e sobrenome, e na visão eu chegava em uma padaria para comprar um envelope branco para escrever uma carta para esta pessoa. E eu fiquei pensando quem seria esta pessoa.
Após uma semana depois, eu estava em um determinado lugar, quando eu ouvi uma moça comentando com alguém que tinha uma prima internada e que seria difícil ela voltar para casa. E ali eu me aproximei dela e perguntei qual era o nome da pessoa. E quando ela falou o seu nome, realmente era a pessoa o qual eu tinha tido aquele sonho naquela noite. E notei o endereço daquele hospital onde ela estava internada. Aleluias, glórias a Deus. E chamei o irmão para que fosse comigo naquele hospital para nós orar por ela. E chegando ali, ela estava com vários aparelhos pelo seu corpo, muito magra. E falei que eu tinha ido orar para ela porque o Senhor já tinha falado o seu nome em sonho para mim. E falei que Jesus Cristo tinha poder para curar aquela enfermidade. E fiz um convite para ela, se ela queria aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E ela afirmou que sim. Suspendeu a sua mão, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, ainda com muitos aparelhos, mas não impediu a sua conversão a Cristo para a glória do Senhor Jesus. E ali oramos para ela, pedindo ao Senhor que o tirasse daquele leito de dor. E dentro de poucos dias, ela recebeu alta, já está em casa, vai na padaria, viaja de ônibus, e não vai precisar mais fazer outra operação, o qual estava previsto, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Outro testemunho, quando meu irmão mudava de um barracão para o outro, e ele pediu para que eu guardasse no meu quintal 6 garrafões. E ali eu coloquei no carrinho e trouxe. Eu tenho um menino, o nome dele é Isaac, na época ele estava aproximadamente com 2 anos de idade. E ali eu peguei os 3 garrafões, desci, e o meu menino ficou lá brincando ali com o carrinho, passando a mão naquele garrafão, passando a mão ali no carrinho. Quando eu voltei para pegar, que eu suspendi um garrafão, irmão, mas tinha um escorpião de todo tamanho ali dentro daquele carrinho. E meu filho com 2 anos, mas para a glória de Deus, nada aconteceu com meu filho. Este é que é Deus, irmãos, este é que é Deus. Aleluia. Outro testemunho, quando eu e outros irmãos estavam fazendo uma campanha de vigília no monte, e quando uma certa noite, Deus usando um irmão em profecia, aquele irmão aproximou de mim e me falou que Deus ia me usar poderosamente e que o Senhor ainda ia me levar nas profundezas do inferno para me ver como era a situação naquele lugar. E eu fiquei ainda um pouco preocupado e pensando comigo mesmo: Senhor, o que será de mim quando chegar esse dia? E passou alguns dias, e em uma determinada noite, eu creio que seria por volta de 2 horas da madrugada, quando eu senti que estava descendo nas profundezas da terra, mas um lugar muito distante abaixo. E junto comigo estava uma pessoa. Eu não sei quem era esta pessoa, mas hoje eu posso saber, é o anjo do Senhor, porque o rosto daquele homem brilhava, era coisa tremenda. Só sei que aonde eu ia, ele estava comigo. E quando nós chegamos em um determinado lugar, muito embaixo da terra, e ali paramos em um lugar terrível, muito escuro, e ali vimos uma entrada como de um túnel. E de um túnel. E ali entramos. Quando andamos em uma certa distância, aquilo enlargueceu por todos os lados que nós olhávamos. Não tinha fim. Um lugar ermo e muito escuro. E ali eu e o meu companheiro que estava comigo, nós deitou de barriga para o chão e começamos a rastejar como cobra, porque a altura diminuiu. Eu pude calcular que a altura do solo para o teto seria no máximo 80 centímetros de espessura. E ali eu e o meu companheiro, rastejando naquele lugar escuro, aleluia, glória a Deus,
em um lugar um calor tão forte que nós não estava mais suportando. E ali bem distante nós via aquele fogo por todos os lados. Um fogo tão forte que era vermelho como sangue. E ali eu olhava para o rosto do meu companheiro, apesar que o lugar era muito escuro, mas o fogo, por ser tão forte, dava para me ver o rosto daquele homem que estava comigo. E o suor corria intensamente no seu rosto e no meu rosto. Parecia que nós tínhamos caído dentro de um rio com roupa e tudo. Nós suava tanto porque o lugar era muito quente e difícil para nos rastejar ali. E eu via pessoas cavando aquela terra vermelha naquela escuridão. Meus ouvintes, é coisas de assombrar. Eu não desejo para vocês verem o que eu vi naquele lugar. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Depois nós saímos em um determinado lugar, um lugar mais claro. E ali eu via aqueles homens com seus cabelos todo amarelado, aqueles cabelos terríveis. Você sabe quando aquelas mulheres pintam aqueles cabelos que fica todo amarelado parecendo gema de ovos? Daquele jeito. Coisas terríveis, é daquele jeito ali. E ali eles entravam naqueles carros, os carros feios, todo esquisito, pequeno, parecia esses calhambeque. E ali eles passavam perto de mim em alta velocidade. E ali perto onde eu estava tinha uma ponte, tipo uma pinguela. E ali eu lembro que eu e meu companheiro estava ali. O meu companheiro sempre estava ao lado direito. Aonde eu dava um passo, ele também estava comigo. E ali, aquela ponte escorada num barranco, uma terra bem vermelha. E ali quando eles passaram com seus carros em alta velocidade, aquela ponte balançava toda. Aí eu fiquei olhando e aproximei daquela ponte para olhar lá para baixo. Debaixo daquela ponte era outro abismo. Aí eu acordei. Oh, irmãos, que alívio. Durou muito tempo esta visão. Peço a vocês que não ponham dúvida nos seus corações, porque eu tenho que prestar conta desse testemunho, porque Deus está ouvindo todas essas palavras que estão sendo ditas agora. E eu faço um convite para você, meu amigo. Volte para Jesus. Aquele lugar é um lugar que está preparado para aquelas pessoas que partem para a eternidade sem um compromisso com o Senhor. É um lugar terrível, você nem quer imaginar. E eu te faço o convite, Jesus te ama, Ele te aceita. Ele está de braços abertos para te salvar. Não importa a sua situação, mas faça um concerto com o Senhor, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. E Ele já está às portas para arrebatamento da sua igreja. Já é a última hora. Qual é a sua decisão? Fale com o Senhor. Fale com o Senhor agora. Eu quero deixar um corinho aqui. Foi na minha convenção. Aí, assim, que fala um pouco da minha vida. E eu vou cantar ele agora. Jesus me deu a sabedoria para mim cantar esse corinho, que fala um pouco da minha vida no passado. Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso. Jesus lá nas alturas, Ele contempla seu povo. Eu era um perdido, mas logo fui achado. Pelo sangue de Jesus, tudo está purificado. Eu vivia pelas trevas, bem distante da luz, mas ouvindo a tua palavra eu te aceitei, Jesus. Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso. Jesus lá nas alturas, Ele contempla seu povo. Corra para os braços de Jesus. Corra para os braços de Jesus. Levante a sua mão e venha para a luz, morrendo para o mundo e vivendo para Jesus. Venha hoje mesmo, não fique pensando, os sinais estão cumprindo e Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu agradeço a Deus por esse testemunho. Aqui encerro esse testemunho para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, te agradeço, meu Deus.